Aí. do caso Bruxo. Ele era satanista mesmo, mas era... É aquilo que apareceu, que colocaram duas crianças mortas na frente da já casa falei dele? desse caso também. E aí? E... Como que foi? Dá o contexto. Então, tem um problema com relação a isso, porque, tá vendo? Eu também tenho humildade pra entender que às vezes a gente faz as coisas e a gente se deixa levar pela emoção, só que eu sou uma pessoa que eu sou viciada em assistir julgamento e eu vejo como advogados trabalham, e aí eu já não sei, porque existem duas histórias sobre esse caso. Tá. Do caso Bruxo, foi o homem que acabou sendo ali preso, porque ele foi acusado de ter matado 2 crianças, né? Não vamos entrar tanto assim nos detalhes, as crianças não estavam inteiras, Tá bom. né? Em sacos e tal. Na frente da casa dele. Na frente da casa dele. Não era bem na frente, era como se fosse assim, numa ruazinha paralela. Ah, é? E ele acabou sendo preso porque tinha no portão dele, aqui que nem vocês têm o desenho, ele tinha um pentagrama. E ali aconteciam festas, mas aconteciam as festas no estilo LaVey. Então era... Tipo bacanal, assim? No Anton LaVey, ele fazia o bacanal porque ele gostava do bacanal. No fundo, você pode fazer o que você quiser. O que é? Mas são festas, são cultos? Pelo que eu entendi, porque eu nunca participei, é o seguinte. Eles fazem assim como se fosse um altar. Só que o dele era até uma coisa meio abrasileirada, porque tudo que chega aqui fica brasileirado, né? Então tinha, por exemplo, você via ali uma imagem, na verdade, da entidade da Umbanda, você via misturado com coisas, com objetos satanistas. Aí ele leu, as festas foram baseadas no... Eu não sei como foi a origem, eu sei que quando ele foi preso, ele já fazia bastante tempo, as festas dele... Dá uma procurada aí, deve ter foto dessas festas. Tem. Aí, não tem? Da festa não, você vai achar foto da prisão dele, quando eles entraram no local. É bom, as imagens são bem legais. Tá. Como é o nome mesmo? O portão dele, coloca Operação Revelação, o caso Bruxo. Tá, aí você coloca aí na tela enquanto você tá falando. Não precisa nem colocar aqui, coloca aí na tela, beleza? Vai ter o livro, vai ter a parte da frente do... Vai ter a parte da frente do portão dele. E vai ter também algumas fotos das fantasias de cachorro e tal. E vai ter também... eles fantasiavam de cachorro? Se fantasiavam de cachorro, de várias coisas que tipo animais, assim? Isso era muito da época do LaVey também. É mesmo? Eles queriam fazer, como ele era artista, ele fazia que nem como se fosse... Performático. Performático, né? Só que era assim, por exemplo... Pô, na Bíblia de Satã não manda... não. Te proíbe, na verdade, de ter qualquer tipo de relação com um menor de idade. Claro. Porque ele não era idiota, ele escreveu, né, numa época que já tinha lei. Ia ser preso, né? Mas ele diz que se você quiser ter relação com homem, mulher, todo mundo, o importante é todo mundo estar, né, ciente e ser bom para todo mundo. Então, às vezes, acontecia dentro das festas. É por isso que ficou essa coisa, essa mácula, né? Entendi. Enfim, mas para eles era uma coisa que era legal. Resumindo, tinha alguma entidade? Não. Não? Não. Então, tudo aquilo era performático. Você então, tá falando do LaVey, que era o satanismo. No caso, que teoricamente era para esse moço, que era o satanista. Talvez seria uma desculpa pra droga, né? Não, do LaVey. Muito. Droga, sexo. 1969, cara. Não tinha nem demônio. Era, vamos... É uma sexta-feira comum do Paquito. Demônio é o meu pai, quando eu já toda Ele chama de segunda-feira chata isso, né? Fantasiado de cachorro, com a cinta... Chicote, fantasia de animal. Era mais ou menos isso. Se ele é uma fosse segunda-feira assim, quando ele não tá trabalhando, é uma segunda-feira chata do Paquito. Seria. Não tem nada de demônio, né? Paquito, Só diversão. Paquito nem precisava da coisa, só cintinha rosa ali, já tava da hora, já tava no clima. Imagina, ele aqui, né? Legal esse menino. Cabecinha de coelho. Aí então, tudo bem. Aí o pessoal via esse pentagrama, esse cara dava essas festas. Aí todo dia o delegado da cidade passava e via aquele pentagrama. E ele era, acho que, pastor de uma igreja evangélica. E aquilo pra ele era assim... Sabe quando a pessoa passa, acho que até cospe, assim, de ódio? Sei. Se eu pudesse, se eu pudesse. Só que acontece o seguinte, que uma hora vão aparecer essas crianças e ele vai prender o cara. Ele quem? O delegado da cidade. Ah, tá. Vai direto, não vai ter linha de investigação. Foi o cara. E aí, perto dos sacos, tinha papel de bala. Então ele uniu ali dentro do processo, ele colocou que eram as mesmas balas que estavam no templo dele. Mas lá. entraram no templo e acharam essas balas? Não, alguém jogou aqueles papéis ali, né? Só que existe também o seguinte, ele foi preso,
E aí você precisa ter um motivo para prender uma pessoa. É. E ele ficou preso sem motivo. Depois eles invadiram o lugar, depois eles prenderam a mulher dele e depois alguém tomou ciência, pensou, mas qual é a linha de investigação desse cara? A linha de investigação dele era: eu tive uma revelação na igreja que ele era o culpado. Então, o motivo dele estar preso era revelação divina. Não colocaram isso no processo? No processo. Como assim? Revelação divina. E acataram isso? Acataram, porque quem estava ali com ele naquela época não dizia nada. Caramba. Deixava, vamos se livrar do cara, entendeu? Cara, qualquer advogado conseguiria quebrar isso E aí facilmente. teve um advogado e eu percebi que ele... Eu não sei se ele era do mesmo grupo ou se ele era de alguma outra sociedade secreta ou discreta. Tá. Mas eu sou muito perceptiva. E como eu sigo no Instagram, eu vejo aperto de mão e tal. Algumas coisas eu percebi que sim. Então, o que acontece? Ele foi e defendeu. Ele conseguiu tirar da cadeia. Você falou mas ele sociedade destruiu. secreta e discreta, tem essa diferença. E na história do bruxo que a gente terminou. Então, o cara... As crianças apareceram mortas perto da casa dele, com certeza foi ele, porque teve uma revelação. E o cara foi preso ele foi preso sem prova, sem nada. Então, aí o advogado tira ele. Só que depois disso, Quanto ele tempo ainda depois? fica... Olha, rolou acho que quase um ano essa quê? de ficar entra, sai. Ele ficou preso um ano? Não, eles destruíram a vida dele. Destruiu a vida do cara. Porque ele tinha empresa, ele tinha um monte Saiu de essa coisa. notícia em... Na época, quando eu soube dessa notícia, eu soube pela televisão assim, Nossa. né? E era uma casa de umbanda. Nada a ver. Na verdade, não foi umbanda a palavra, foi macumba. Macumba Porque a galera pega pesado. Macumba já é pejorativo, né? Então, eu lembro que eu fiquei super impressionada, assim, criança, tipo, e dava a entender, porque falava das crianças, mas ninguém mostrava os sacos. Mostrava o altar. Então dava a entender que tinha sido sacrificado o cara matou no altar. Então, Nossa. e ninguém nunca depois voltou e disse, então ele tá preso porque a pessoa teve uma revelação. E esse é o problema da televisão. Eles não voltam. E a obrigação deles é voltar. Claro. Porque você não pode. Ou você se vai volta, lá... volta numa notinha, né? Mas o desfecho do caso do bruxo foi então que ele tá livre. Ele tá livre. Eles conseguiram provar a inocência dele. Aos poucos ele tenta, né, se levantar de novo. Provavelmente agora, essa altura do campeonato, já conseguiu. Meter um processo na galera. Mas eu ainda recebo, às vezes, algumas coisas dizendo que era real. O quê? Não, mas não que era. Não que era. Que sim. diziam que Preconceituoso era. mesmo. E eu acho que nem de todo mundo. Porque não acharam, né? Não acharam quem fez. E ainda existem pessoas que acreditam que... Diziam na época que então pode ser ele mesmo? Pode ser. Nossa, que são treta. Cara, como que não resolve uns casos desses, né? E porque dizem que já tinha um tempo que ele recebia algumas pessoas importantes naquela casa e tal. Então, já é uma coisa que você sente uma certa... Porque eu defendi o cara, entendeu? Entendi. Cheguei lá, eu defendi o cara, porque... É como eu digo, por isso que eu não fiz isso no caso Evandro.